Olá pessoal, eu sou Isaac Guimarães, estou aqui hoje para trazer o nosso devocional e o tema que foi proposto foi sobre o chamado. Mas às vezes o termo, o chamado, fica um pouco complicado para a gente entender. Então, para a gente simplificar, o que a gente pode traduzir por chamado? A gente pode traduzir como vocação, um dom que você tem. Biblicamente, a gente pode tirar alguns exemplos de pessoas que foram chamadas por Deus, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, todos nós, eu e você, nós temos um dom, temos uma vocação, nós somos chamados a fazer algo, ou para nós mesmos ou para os outros, Biblicamente, como eu citei, a gente pode lembrar de alguns exemplos. Por exemplo, Abraão ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. E aconteceu. 3 grandes religiões surgiram dos descendentes de Abraão. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nós vemos que foi cumprido. Então, quando Deus chama, ele cumpre. Outro exemplo bíblico que a gente pode tomar é de Samuel. Ana não poderia ter filho, a sua mãe. Então, ela, falando com o Senhor, promete que se tivesse um filho, seria dedicado à obra do Senhor. Então, acontece, ela pode então dar à luz, e quando Samuel nasce, ela dedica ele à obra do Senhor. Ou seja, mais uma vez a gente vê, quando Deus cumpre os propósitos nas nossas vidas, no caso na vida de Samuel, nós vemos a grandeza dele sobre a vida de Ana, que não poderia ter filho. Só que depois que ela tem, Samuel, o seu filho, ele ainda durante um período, ele passa aprendendo, estudando sobre a palavra do Senhor, então ele é chamado. Ou seja, nós vemos que tem um intervalo, desde quando o homem escolhe, no caso a mãe dele, escolheu ele para ser dedicado à obra do Senhor, até Deus realmente chamá-lo, fazer aquela grande obra na vida dele. Mas eu posso dizer para você o seguinte também, nós vemos que em Efésios, cada pessoa ela pode ter um chamado diferente do outro, uma vocação diferente um do outro. Nós vemos que lá em Efésios está dizendo que uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas e assim por diante. Nos nossos dias é a mesma coisa. De repente o seu chamado é diferente do meu. De repente o meu não é igual ao do meu irmão, do meu pai, da minha mãe. Com a gente é da mesma forma, cada um de nós somos chamados a fazer algo diferentemente uns dos outros. E também nós podemos lembrar do caso que está descrito em Mateus, que Jesus, o próprio Jesus, chama todos que estão cansados e sobrecarregados, porque ele iria aliviar o fardo daqueles que o seguissem. Ou seja, existe então um chamamento de Deus para a pessoa, mediante confirmação. Existe o chamamento separando uns para uma função, outros para outras funções. Existe o grande chamamento universal de Jesus para que todos venham até ele. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, seja você cristão ou não, você tem algo de Deus no seu coração. Você tem um chamado especial da parte de Deus no seu coração, mesmo que você nem perceba ainda. Isso a gente só vê com o tempo. Eu, com os meus 30 anos, não tenho na minha cabeça que há anos atrás eu poderia estar com uma consciência como eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma consciência do meu chamado diferentemente do que eu tinha anos atrás. Então eu quero dizer para você que está ouvindo esse devocional, dedique a sua vida a Jesus, dedique a sua vida a Deus. É a melhor coisa que você pode fazer. Dedicar a vida a Jesus e a Deus não é dedicar e ser escravo de homens, ser escravizado pela religião, não. É seguir a Cristo, os seus mandamentos. E os mandamentos de Cristo são totalmente suportáveis por nós. Quero deixar então essa mensagem de esperança para você, dizer que você tem um chamado. Não rejeite o seu chamado. Jesus te ama, Ele te quer bem. Receba esse devocional em nome de Jesus.